Oi, o Censura Especial de hoje tem alguns bons conselhos para o seu dia a dia. Uma boa dica para começar é curtir o talento do ator Edson Celulari. Ele voltou aos palcos em 2011 com a peça Nem um Dia Se Passa Sem Notícias Suas. O espetáculo conta a história de dois irmãos que perdem o pai e precisam acertar as contas com o tempo e a família. É um texto muito bacana porque, essencialmente, fala de superação, porque é claro que é uma revisão, há perdas, há dor, há emoção, mas há a necessidade também de você ter uma hora que você fecha a casa, né? Outro bom conselho, com certeza, é prevenir a dengue. O entomólogo Antônio Érico Guimarães falou do combate ao mosquito da dengue e de um novo pernilongo, o Culex, que pode transmitir um vírus ainda mais perigoso. O mosquito que incomoda mesmo à noite, que zumbi no nosso ouvido, que pica, que dói, é esse outro mosquito, o Culex. Quem passa muito tempo em pé ou sentado corre o risco de sofrer com as varizes, que causam dor e cansaço nas pernas. O angiologista André Lacativa explicou como evitar e tratar esse problema. Ficou sentado 1 hora, tem que levantar e andar pelo menos 10 minutos. Uma boa dica para prevenir as varizes é investir em exercícios. Assunto do professor de Educação Física, Henrique Peraí. Uma intensidade média, né, só o fato de você movimentar já tem o benefício. O dentista Marco Antônio Guedes falou dos cuidados com a saúde dos dentes e da boca e de novidades para acabar com o mau hálito. Escova extra macia, pequena, durante 2 minutos. Isso é importante. Uma das regras de ouro da nutrição é que não se deve ficar mais de 3 horas sem se alimentar. A nutricionista Flávia Moraes ensinou lanches rápidos e saudáveis para seguir essa regra e manter a saúde e a forma em dia. Não ficar mais de 3 horas sem se alimentar. 3 horas, 3 horas e meia, 2 horas e meia, isso varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa constantemente receber açúcar, glicose, que é o que dá energia. Os cuidados com a voz são assunto da fonoaudióloga Leila Mendes. Ela explicou como evitar problemas nas cordas vocais e falou da gagueira, um transtorno que geralmente começa na infância. A gente acredita que na gagueira é como se aquele caminho, né, do impulso nervoso para os músculos, né, da fala não se processasse bem. E a gente encerra o especial de hoje com música de primeiríssima qualidade, do saxofonista Léo Gandeman. O CD Origens, ele mergulha no repertório de Vila Lobos, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e Radamés Inátali. O ator Edson Celulari ficou feliz a voltar aos palcos na peça Nem um Dia Se Passa Sem Notícias Suas. Celulari atuou ao lado do sobrinho dele na vida real, o ator Pedro Garcia Neto. Eles viveram 2 irmãos que precisavam lidar com a morte do pai e passar a limpo a história familiar. A Daniela me encontrou um dia num outro espetáculo dela, em que o Pedro fazia, inclusive, falou: Edson, eu tive uma ideia para escrever para vocês dois, para você e para o Pedro. Posso? Falei, vai ser um prazer. E não me disse o que era. 1 ano depois, ela me procurou: Edson, tem 10 páginas daquele texto. Posso te mostrar? Claro, vamos ler. Lemos 10 páginas, conversamos, aí ela voltou um mês depois com mais 10, lemos 20, depois mais 10, 30, e assim foi. E, enfim, é um prazer você ter a autora presente e você poder interferir, né, nas leituras, dar opinião. E foi uma coisa que eu nunca tinha feito e adorei fazer. E com diferencial, que é trabalhar com o Pedro, que é meu sobrinho, que morou comigo quando ele tinha 3 anos de idade, quando chegou no Rio de Janeiro. E a gente estava se prometendo. Da Elvira, minha irmã, que é minha produtora, né, há anos e tudo mais, que decidiu a carreira por si só, não quis assinar o Celulari, o que é muito particular, a escolha dele, né? E fez Cal e está fazendo uma carreira linda, muito talentoso, já se autoproduziu quando fez Ecos. E a gente se olha em cena assim, olha aí, estamos juntos. Que barato, hein? É um barato especial isso. Né? É muito prazeroso. Você vê esse menino crescer, né? Exatamente. E estamos ali. É uma peça muito curiosa. Agora, é uma peça intimista mesmo. É intimista. Assim, conta a história de 2 irmãos. Trata dos valores, de saudades, de perdas. Né? É uma peça que fala de memória, essencialmente. São 2 irmãos que perderam o pai, questão cardíaca. Tem muito sangue. E eles estão arrumando ali as coisas para distribuir, já venderam a casa, enfim, né?
E aí o personagem, eles estão fazendo uma revisão na família, né? Teve a morte do pai, teve a morte da mãe, estão passando a limpo a história da família. Mas essa hora de desmontar a casa é muito dolorosa. Mas a peça é muito curiosa. Ela fala de memória, mas ela não fala de uma forma pesada, melodramática. Não, sim, quando eu falo dolorosa, também não é assim, de ficar chorando, mas é de revisão. Não, sem dúvida, não. Você rever toda uma história, né? Tem perda. E também deve ter momentos muito queridos, assim, você vê uma foto que você lembra. Não tem? Como na vida, né? É como na vida. Você vai às lágrimas aqui. Agora, é um espetáculo que emociona muito. Eu nunca fiz um espetáculo que eu visse tantos homens na plateia chorando. É uma peça masculina, porque fala desses dois irmãos, mas também o Pedro depois faz um outro personagem que faz meu filho. Esse meu personagem, Joaquim, é um médico. E a especialidade dele é cirurgia cardíaca. Ele faz transplantes de coração. Fiz algumas pesquisas. Tem momentos que você vê um coração bater fora do corpo. E tem um momento que você vê uma pessoa respirando e está sem coração. Isso faz parte do texto, inclusive. Ele diz, é incrível, né? Por um átimo eu vejo um coração bater fora de uma pessoa e por um átimo eu vejo uma pessoa respirando sem coração. Como é que pode isso? Aí ele pega e coloca e dá vida. Ele ressuscita as pessoas. É um certo poder. E ele fica quase chateado. Deus, né? Ele diz, é incrível, eu faço isso, eu ressuscito, eu faço transplante, uma coisa incrível, sou médico bem sucedido, mas meu pai morreu do coração. E eu não pude fazer nada. A impotência, o limite. É um texto muito bacana, porque essencialmente fala de superação, porque é claro que é uma revisão, há perdas, há dor, há emoção, mas há a necessidade também de você ter uma hora que você fecha a casa, né? Você fecha o assunto e segue a sua vida. Né? Mas é tão real que você falando, eu me lembrei de um cardiologista, cirurgião, brilhante, super bem-sucedido de São Paulo, cujo pai era cardiologista também, nem tão famoso quanto o filho, porém cardiologista competente, que morreu do coração na mão do filho. Você vê como é real, assim, né? Olha só. Imediatamente me lembrei dessas pessoas, que não vou dizer para não cometer essa indelicadeza com eles, porque não são pessoas, não é uma história que eu li nem vi no Jornal Nacional, entendeu? Então não me sinto com direitos, mas é incrível como é real isso, né? É muito interessante ser ator, né? O Mastroianni falava, né? É impressionante. A gente viaja, conhece lugares do mundo inteiro, a gente trabalha com gente inteligente, bonita, tem até salário. E ainda ganha dinheiro. Maravilhoso. Mas eu acho que o melhor é poder viver várias vidas. Também. Viver várias situações de vida. Contar histórias, eu acho que é fascinante, né? E vivendo personagens, né? Eu, inclusive, antes de começar a ensaiar esse espetáculo, eu já sabia que ia fazer. Também, maravilhoso. Mauro Razzo. Sesc lá, Verdade. fiz shows lá várias vezes. E o sanduíche que deu um nome maravilhoso. O sanduíche é ótimo. Além do S. Mas antes de começar a ensaiar, eu fui à Itália, porque várias gerações da minha família já tinham tentado encontrar os parentes italianos, né? Celular. Aí eu falei assim, não é possível, são 3 gerações que procuram. Não, eu vou. Aí fui, fiz uma viagem sozinho e tinha vários nomes de cidades. Na primeira, tudo na Toscana, eu querendo que fosse na Toscana, eu adoro a Toscana. Sim, não. Aí minha mãe, nos últimos dias da viagem, falou assim, Edson, encontrei aqui nas coisas do seu pai, que já faleceu há quase 20 anos, um nome aqui que eu acho que é de uma igreja, Santa Helena Sanita, e um número. Aí tá bom, aí eu anotei por telefone e tal. Procurei na internet, era o nome de uma cidade próxima a uma outra cidade que eu já tinha estado, entre Nápoles e Roma. E eu queria que fosse para o norte, já desceu. E uma pequena cidade de 260 habitantes. Santa Helena Sanita. Fui lá, tudo fechado, um ovinho, né? Falei, escuta, alguém da prefeitura é que usa, é fechado. Não, mas eu vou abrir para o senhor. Quando eu falei que era do Brasil e queria saber dos meus parentes, um senhor falou assim, sabe que nós temos uma curiosidade aqui na nossa cidade? Tem um ator brasileiro que tem parentes aqui, nunca nos procurou. O senhor conhece o Edson Celular? Eu falei, sou eu. Não. E aconteceu isso. Que maravilha. E aí eu fiquei emocionado, porque finalmente eu tinha encontrado a história da minha família. Aí eu comecei a querer saber a história da cidade. Eu falei, escuta, qual é o prato principal da cidade? Me fala que eu quero espalhar isso para os celulares todos do Brasil. Tem um tartufo, tem uma carne? Não, pasta fagioli, macarrão com feijão. Eu falei, não. Tem alguém famoso na cidade? Não, ninguém famoso. Tem você agora. Não, o que é esse nome?
Ele falou, não, antigamente se chamava Camelo a cidade. Camelo, por quê? Porque diziam que quem morava aqui não era muito inteligente. Eu falei, pô, mas só coisa ruim, fala uma coisa boa. Aí passou um senhor, esse aqui é celular. E o velhinho me olhou assim e fez, Eu falei, mas como assim? Ele é celular? Não, a mulher dele, ele tem 89 anos e briga com a mulher todos os dias. Então qualquer celular para ele é inimigo. Então ele ótimo para brigar. Falei, vou trazer minha família para cá, me indique um hotel. Não tem hotel. É tão pequena a cidade, né? Metrô nem pensar, né? Aí eu fiquei de voltar, não conheci nenhum parente, na verdade, porque eu estava no último dia de viagem, eu não pude ficar. E foi assim que eu conheci a família celular. E acho que tem a ver com a peça Momento Família. Todo mas aí, foi uma coincidência danada. Como é que chama mesmo a cidade? Santa Helena Sanita. Santa Helena. Antigamente Camelo. Mas não custa nada você tentar aprofundar isso. Claro que eu vou voltar. Vou ficar na cidade ao lado, uma cidade mesmo, com um hotel. E vai lá, aluga um carrinho, vai e volta. É muito comum brasileiros que chegam na Itália e falam assim, bate na porta, o que é? Eu sou fulano de tal, sobrenome tal, quero ver parente, tem parente aqui? Eles abrem a portinha e falam, não, pá! E batem, eles têm medo, de que foram atrás da herança, alguma coisa assim. Aí já é do mas aí já foi apresentado, já é o ator. Talvez eu tenha chance de ser recebido, bem recebido. Eles já sabiam que existia um ator que chamava-se Edson Celular, que nunca nos procurou. Então agora você já apareceu, aí já estão falando lá, os 230 estão conversando. Vou fazer teatro lá. Celulares, não sabia que ele apareceu, né? Já tem um bochicho. Tinha lá um soldado, né, numa praça, uma estátua, e lá com celulares que lutaram na Primeira Guerra. E tudo. Olha, fotografou? Fotografei, chorei, tudo registrado. Um espetáculo. Antônio Érico Guimarães é especialista em insetos e deu uma aula sobre o assunto aqui no Sem Censura, com destaque para um velho conhecido nosso, o mosquito da dengue. Anthony falou também de uma outra ameaça, um novo mosquito chamado Culex, que pode ser ainda mais perigoso que o Aedes aegypti. O pernilongo é o nosso principal mosquito no Rio de Janeiro. Cerca de 70%. Ele é carioca, sim. Não é carioca. Ele ocorre em todos lugares. Mas ele, no Rio, a cidade tem um cenário geográfico, um clima que favorece os mosquitos e a ele em especial. Agora, 70% dos mosquitos que ocorrem no Rio de Janeiro pertencem a esse tipo. O Aedes aegypti é minoria. O Aedes aegypti incomoda tanto porque o Aedes aegypti transmite uma doença, dengue, que incomoda as pessoas. Então a atenção é toda dedicada a ele. Mas o mosquito que incomoda mesmo à noite, que zumbi no nosso ouvido, que pica, que dói, é esse outro mosquito, o Culex. Porque ele não transmite nenhuma doença, pelo menos aqui no Rio, então as pessoas deixam ele em segundo plano. E nos outros estados do Brasil não tem mosquito? Ocorre, tem. O pernilongo ocorre no mundo inteiro, na África, na Europa, na América do Norte, América do Sul, Central, em todos os lugares. É um mosquito comum, é o mais comum de todos. Ele, na América do Norte, ele tem uma importância muito grande, porque ele transmite na América do Norte uma doença chamada febre do oeste do Nilo, West Nile Virus, e que já foi, que você tem uma ideia, ele foi introduzido nos Estados Unidos em 99, só em 99, em Nova York, ele matou 66 pessoas. E de lá para cá, todo ano, mata 100, 110, 120. Esse vírus que ele transmite já foi introduzido na América Central, na América do Sul, já está na Venezuela, Colômbia, Argentina. E nós, no laboratório, já fizemos um estudo e já identificamos esse vírus no Brasil, no Pantanal. Só que no Brasil, por enquanto, esse vírus não infectou o homem, infectou aves, cavalos, mas é possível que ele chegue aqui. Se esse vírus chegar no Rio de Janeiro, com a quantidade de curas que nós temos aqui, certamente ele vai ficar com saudade da época que a dengue era tão boa, que saudade da dengue. Porque você imagina um vírus que mata nos Estados Unidos da América do Norte, em Nova York, 66 pessoas, que o sistema do CDC americano de combate a mosquitos dos Estados Unidos, desde 99 até hoje, não conseguiu eliminar o vírus, nem combater eficazmente o mosquito. Se chega no Brasil, imagina o dano que ele não vai fazer. E é esse pernilongo que a gente tem por aqui que transmite esse vírus. A coisa pode ficar pior. Pode ficar pior. A gente pode, nos próximos anos, sentir saudade da época da dengue.
Eu tenho um colega lá, Fiocruz, que ele comenta assim, quando chegou a AIDS, o HIV, que chegou no mundo, a gente começou a ter saudade daquela época, daquelas doenças que bastava tomar penicilina e ficava bom. E talvez aconteça a mesma coisa. Se o West Nile Virus, se esse vírus for introduzido nos grandes centros urbanos do Brasil, a gente vai ter saudade da dengue. E por quê? Porque é uma doença muito grave, é uma doença muito grave, é uma doença que mata muito mais do que a dengue, e é uma doença que dentro como eu estava dizendo, dentro de todos os recursos, tanto na assistência à saúde, quanto no combate a mosquitos que tem nos Estados Unidos, é um mosquito que causou tanto dano por lá, causa até hoje, com os recursos que eles têm, imagine no Brasil. Então, quer dizer, eu estava achando que você ia me dar uma boa notícia, não o dengue tem uma solução rápida, não, pode aparecer uma outra pior. Pior, muito pior, sem dúvida nenhuma. E a gente tem alguma coisa a fazer para impedir, não, né? Tem fazer o básico de que deveria estar sendo feito para combater o Aedes aegypti, né? E com o agravante. Porque assim, a gente ouve, eu não gosto de falar só do Rio, porque o programa vai para o Brasil inteiro, então fica parecendo que a gente só se preocupa com as coisas daqui. O risco é para o Brasil inteiro. Mas a dengue é para o Brasil inteiro, né? E essa doença, caso ela venha, também, porque o Culex é o principal mosquito que nós temos. Entendeu? No Rio, país São Paulo, inteiro. Belo Horizonte, Salvador, Recife, Belém, Manaus. Esse mosquito, Culex, ele transmitiu durante muitos anos uma doença chamada filariose bancroftiana, que é conhecida vulgarmente como elefantise. Essa doença tinha focos endêmicos em Recife, Natal, Belém, Manaus. E a pessoa ficava com o pé enorme. Exatamente, exatamente. Porque é um erro chamar esse tipo de filariose de elefantise, porque elefantise não é uma doença, é um sintoma. Existem vários males que pode causar a perna inchada, o braço inchado, aquelas coisas todas. Mas de todas as doenças que têm esse sintoma, essa filariose, que o Culex que transmite, é sem dúvida a maior de todas. Agora, felizmente, ela está controlada, na região sudeste e sul não tem casos. Existem alguns casos em Recife ainda, em Natal, João Pessoa, mas são poucos casos. Agora, esse mesmo mosquito é o que transmite esse outro vírus que causa tanto problema na África e nos Estados Unidos. Eu gosto de chamar a atenção para esse fato, porque todo o problema que o Culex e o vírus do West Nile causou no mundo até hoje foi nos Estados Unidos. Né? Que a gente pode até não gostar deles, mas que eles têm estão anos-luz na nossa frente de assistência à saúde das pessoas, de assistência ao combate a mosquitos, estão. Então, se para eles o dano é tão grande, imagine para nós, tupiniquins aqui. E o que a gente tem que fazer para combater, por exemplo, o Aedes aegypti? O prefeito do Rio de Janeiro disse que teremos uma epidemia mais grave ainda. Olha só, eu não sei no que ele se baseou para dizer isso. Eu, particularmente, não acredito que a epidemia de dengue seja mais grave do que as outras. Provavelmente, ele está se referindo... Que bom, eu falei que podia ter uma boa notícia, teve. Essa é. Na minha opinião, eu acho que a gente não vai ter uma opinião tão grave assim. Ele provavelmente está se referindo à introdução do vírus tipo 4, que nós não tínhamos no Brasil ainda, e a uma reintrodução do vírus tipo 1, que, como ele não circula há muitos anos, todo mundo que está aqui na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, nos grandes centros, são susceptíveis a ele. Então, baseado nisso, ele e algumas pessoas devem estar imaginando que a epidemia vai ser horrível e tal. A gente só pode ser até que seja, mas a gente só pode ter certeza disso depois que o vírus for distribuído para as pessoas. Um número grande de casos e como esse vírus vai se multiplicar, quantas pessoas vão infectar, como é que ele vai reagir. A maior epidemia que a gente teve aqui no Rio de Janeiro e em outros estados também foi do tipo 3. E esse tipo 3 é um vírus que na Ásia, por exemplo, não causa maiores danos, é um vírus comum. Então, lá o comportamento foi de vírus comum, sem muito dano. Aqui foi o que se viu. O vírus 4 pode ser que seja grave, pode ser que não seja, não dá para saber agora. O que dá para saber é o seguinte, nós temos que combater o Aedes aegypti. Temos que combater o mosquito que está dentro da casa das pessoas. Por que não dá certo? Por quê? Porque
nós estamos quase que parceiros do Aedes aegypti. A gente vê nas campanhas de informação coisas desse tipo. Coloca areia no pratinho da planta, guarde o pneu protegido da água da chuva, guarde a garrafa protegida da água da chuva. Isso não adianta. Nós não temos que guardar pneu protegido da água da chuva. Guardar pneu para quê? O pneu tem que ser descartado. Então a campanha não é guarde o pneu protegido, é se livre do pneu. A campanha tem que começar na criança, na pré-escola. A criança é o multiplicador. A criança, ela em casa é reprimida o tempo todo pelo pai. Mas não faz isso, para com isso aqui. A criança adora chegar em casa e falar assim, mamãe, a professora disse. Imagina, Sim, é a alegria que uma criança tem de dizer para a mãe Estimulado. que a professora dela disse que isso que a senhora está fazendo não está certo. Entendeu? E vai multiplicando, e um passa para o outro, um conta para o outro, e vai indo embora. No próximo bloco, conselhos para tratar e prevenir as varizes, assunto do angiologista André Lacativa. E dicas de exercício com o professor de Educação Física, Henrique Peraí. Aguarde que a gente volta já já. Varizes, um problema que afeta 20% dos brasileiros, e principalmente as mulheres. O angiologista André Lacativa tirou dúvidas sobre o tratamento das varizes, um risco para quem precisa passar muito tempo de pé ou muito tempo sentado. 20% da população brasileira tem varizes. Desses 20%, com certeza, 80% são mulheres. O doutor Lacativa dá umas dicas, assim, de mexer os pés, não é? Assim, enquanto está aqui conversando, vai fazendo assim com o pé, vai fazendo um rotativo, né? Isso vale para avião. Vale para avião, vale para a posição que para está ônibus, sentado, o ônibus. Que a gente só tudo. fala em viagem de avião como se ninguém viajasse de ônibus. Exato. Para a gente prevenir as varizes e as complicações das varizes, a mais temível delas todas é a trombose. Então, são assim, vamos dizer, são 3 fatores importantes. Primeiro, para as secretárias, a postura. Como que a secretária tem que fazer? Hoje, na grande maioria das mulheres, das secretárias, também dos secretários, tem um monitor. O monitor tem que ficar na altura dos olhos. O centro do monitor na altura dos olhos. Os joelhos, eles têm que ficar na altura do umbigo. Porque se ele fica assim, nós podemos mexer a coluna e, logicamente, que a respiração fica muito mais fácil. Como que... Então tem que botar um banquinho. Tem que botar um banquinho, um estrado, ou abaixar o umbigo. Ou abaixar o umbigo. Abaixar o umbigo. Porque assim você faz a respiração ficar mais fácil. Por exemplo, quando que é necessário realmente fazer isso? Sentou, as pernas ficaram dormentes, começaram a formigar, então existe uma compressão. Então o ideal é fazer com que haja um aumento a elevação dos joelhos, faz com que a coluna se encaixe certinho, você não vai ter dor. Então aquele problema que o Pedro estava dizendo, que ele fica muito tempo no computador, se ele fizer isso, ele pode balançar a coluna, ele não vai ter respiração normal e a oxigenação vai fazer mais tranquilo. Existe um outro macete que a gente diz o seguinte, a mulher ficou muito tempo sentada, principalmente a mulher, a secretária e as magrinhas, então aparece muito mais. Elas começaram a apresentar ali nas nádegas duas manchas, no lugar onde é que toca, no assento, tem que colocar uma almofada e tem que fazer essa elevação, porque senão ela vai ficar marcada. É muito comum você ver, você vai na praia, ali ela está com o biquíni bonitinho dali a pouco, nesses lugares onde toca, fica pigmentado, fica marcado a nádega ali. Então, fez isso, é obrigado a usar uma almofada e elevar o calcanhar. O banquinho deve ter o quê? Um palmo? Mais ou menos porque isso. eu estou olhando aqui, pela minha posição, eu teria que ter um banquinho de mais ou menos um palmo. Ficar na altura, o joelho ficou na altura do umbigo, você passa a respirar melhor. Porque olha só, olha o monitor. Exato. Aí já você não vai conseguir trabalhar. Você não vai conseguir. O meio do monitor tem que ficar na altura dos olhos. Mas existe já suporte para isso. Existe suporte para você levar o notebook. E se você não tiver um suporte, um bom dicionário funciona.
Com Aurélio. O uso da lista telefônica. Outra coisa também. Que, aliás, é completo desuso. Você pode usar para isso, porque ninguém vai usar para mais nada. Não é? Ninguém mais usa lista telefônica. Por exemplo, as secretárias que elas datilógrafam muito tempo, escrevem muito tempo, de vez em quando o braço fica cansado. O que elas podem fazer? Então, a coisa mais simples que tem é fazer exatamente a posição que Nossa Senhora rezava. É isso. Sim. Por que é bom isso? Não é bom. É como se fosse um braço numa tipóia. Faz uma drenagem tranquilo, você faz a respiração, o tórax fica tranquilo. Faz um pouquinho, parou, já vai digitar de novo. Ainda dá uma paz de Ficou espírito, né? Dá uma Fazer coisa isso. boa. Ficou sentado. 1 hora, tem que levantar e andar pelo menos 10 minutos. Está sentado, tem que apertar o chão com os dedão. Tem que apertar para fazer o sangue circular. E esse famoso exercíciozinho. Flete o pé, roda o pé para um lado, roda o pé para o outro, contrai as coxas, contrai a nádega. Isso é muito importante. Isso tudo favorece a circulação, porque se a respiração, o diafragma ele desce, ele vai subindo, ele vai puxando o sangue. Porque nós temos um coração que empurra o sangue, mas a gente não tem um coração que puxa o sangue, né? Então nós temos que fazer isso. Por exemplo... Quando a gente fica muito tempo sentado, assim, o dia inteiro, 2 horas aqui, mais 2 horas no computador, quando chega em casa, tá, o tornozelo incha. Isso. Então incha porque a gente não faz essas coisas. O exercício Exatamente. com ele assim. Coloca-se na posição correta que você vai ver que vai diminuir esse inchaço e esse edema. Outra coisa assim, muito comum, que às vezes é o problema da alimentação. Às vezes, chega na hora do almoço, não coma uma quantidade grande e principalmente substâncias que fermentam e formam gás. Porque formam gás, ela começa a ficar afrontada. Aí a respiração fica dificultada. Não use cinto, por exemplo, falando em investimento, não usar cinto. O ideal é a mulher trabalhar de saia, calcinha bem cavada para evitar comprimir a virilha, porque é na virilha que passa os vasos. Você comprime ali, então você pode ter problema das tromboses. Então vamos facilitar, calcinha bem cavada, um vestido, um sapato folgado, isso facilita muito o que se pode fazer, esse retorno venoso que tem. E os movimentos? Lembrou, vai apertar o chão com o dedão, fazendo isso, você já alivia-se em 40% a 50%, você já evita trombose nas pernas. Tem algum exercício especial, assim, que o senhor indica para quem tem varizes e andar? Para não ter, para prevenir andar? Prevenir andar. A pessoa chegou em casa, deitou, faz os exercícios. 20 vezes fletir o pé, rodar o pé para fora, rodar o pé para dentro, fletir as pernas e pedalar o ar. Antes de levantar, fazer a mesmíssima coisa. Com isso, ela sente um bem-estar e uma atividade, começa a fazer uma atividade muscular já desde manhã cedo muitíssimo boa. Quando começa a causar dor? Essa dificuldade de circulação pode gerar dor. E as queixas realmente existem, mesmo naquelas que se dizem estéticas. Então, você Mas fazendo a partir um pouquinho... de que idade que começa? Criança pode ter? Eu já operei menina com 9 anos de idade. Ah, meu Deus. Então, ela começou a ter o hormônio, coitada. E qual é a cirurgia? Porque antigamente tirava a veia, né? Hoje a coisa é um pouquinho mais... Foi desenvolvendo e a gente sabe perfeitamente onde começa a doença. E você tenta consertar, reparar aonde que está a doença. Geralmente a doença é valvular. Então não se tira mais safena, você tenta fazer a preservação da safena. Porque é evidente, 90 centímetros de veia não está lá à toa. Não está lá à toa, né? É evidente. Então a gente tenta fazer esse tipo de cirurgia. Essa menina de 9 anos, ela tinha uma doença congênita também de válvula. Reparou se a válvula dela ficou... Mas não tirou a safena? Não tira a safena. Leda, posso fazer uma pergunta para ele? Pode.
Existe a trombose silenciosa, aquela que claro. a perna é lisa, linda, maravilhosa, mas de repente, de repente aparece uma trombose, pronto. Só para você ter ideia, 30% das tromboses são silenciosas e assintomáticas. E como preveni-las, então? Como Então, tentar fazendo esses descobrir? movimentos, fazendo exercícios, respirando bem, andando, caminhando, usando roupas adequadas, nada de roupas apertadas, não usa roupas que apertem a virilha, não usa cintos largos que apertem o abdômen, tenta respirar o normal possível, evite ficar em posições viciosas, ficar sentado em cima de uma perna. Hidratar normalmente, toma bastante líquido. E tem uma coisa que é muito interessante, a mulher tem que aprender a esvaziar a bexiga. Antes de fazer, por exemplo, Leda, você vai sair da tua casa, vai, por exemplo, para um shopping. Você vai pegar um trânsito muito grande. Vai no banheiro, faz xixi. Esvazia, mantém essa bexiga. Eu faço isso porque eu moro num lugar Chegou engarrafado. em um determinado lugar, faz a mesma coisa. Por que isso? Está sempre pronta, né? Sempre pronta. Por quê? Porque a bexiga distendida, ela tanto comprime o reto e o seco, que forma um gás, que também aumenta a pressão abdominal. E a bexiga cheia também provoca uma distensão abdominal. Então, as veias têm que passar, e ela precisa da prensa abdominal. Então, o máximo que puder ficar com a Então, fazendo pipi bastante, você também já ajuda a não ter varizes. Também. Ter um corpo mais forte ajuda a prevenir e a tratar vários problemas, inclusive as varizes. O professor de Educação Física Henrique Piraí explicou exercícios de alongamento e movimentos simples que podem ajudar quem precisa passar muito tempo sentado ou muito tempo de pé. A imobilidade gera vários problemas. Esse é o caso da varize, né? Eu vou falar especificamente mais das doenças que são causadas pela imobilidade. No caso das secretárias, que fazem movimentos repetitivos, digitam, que causam... Hoje o nome mudou um pouco, é DORT, agora estão falando doenças osteomusculares relativas ao trabalho, ou lesões de esforço repetitivo, cada um chama. Antigamente chamava LEA, era muito mais simples. Agora esse nome complexo. Na verdade, o que você tem que ser... mudar a doença, né? O doutor falou exatamente o que tem que fazer. Arranjo de palavras. Além da preocupação com a posição e a qualidade, eu estou vendo sua cadeira, eu acabei de comprar uma dessa maravilhosa. Eu fico muito... Um médico aqui me falou que não era tão maravilhoso, que eu não estava sentado direito, eu estou fazendo mais esforço. Mas aí é questão de sentar, você pode ter uma ferramenta boa e não saber usar. Pois é. Então a cadeira é uma coisa muito importante, a altura da cadeira, a altura dos instrumentos que você está usando, o computador e tal. E essa imobilidade, você ficar muitas horas trabalhando na mesma posição, né, mesmo que você esteja na posição correta, não é bom. É sempre bom você trabalhar algum período, 2 horas, e se levantar e se movimentar e fazer alguns alongamentos simples, tanto para a musculatura dos braços, do tronco, que você pode fazer até sentado, e para a musculatura pra gente, Piraí, você é bom nisso. Então, eu vou me afastar. Essa cadeira tem roda não, né? Não. Eu tenho que me levantar aqui e empurrar para frente. Você vê, ele faz muito bem. Agora o milha chega para lá, não é isso? Não, o fio a gente se rearranja aqui. O doutor mostrou assim, mais ou menos, eu vou repetir até para ilustrar o que ele estava dizendo, que pode ser feito na cadeira, sentado, sem se levantar, é o movimento dos pés, esse movimento dos pés de flexionar e estender os pés, de fazer o giro que pode ser feito. Você fazer com a perna estendida, sim, vai causar uma certa fadiga na musculatura. Então você pode fazer isso de pé, só o fato de ficar na ponta do pé, isso aqui, fazer esse movimento, você está bombeando o sangue, facilitando o retorno venoso. Simples agachamentos, de se agachar ou alongar a musculatura anterior da coxa. Levantar. A gente não acerta mesmo, vocês vão ter que se entender aí, hein? Tá mostrando direitinho? Agora mostra. Agora faz Abre um pouquinho mais a câmera para você fazer esses movimentos. Esse movimento de ficar na ponta do pé. Não consegue mostrar. De ficar na ponta do pé. Ficar na ponta do pé. Isso, você subir e descer, você faz fazendo 15 repetições desse movimento, alongando, segurando 15 segundos, 2 vezes para cada lado, você já melhorou. Sentado, um alongamento simples que pode ser feito
você flexionar o tronco à frente com a perna estendida e puxar o pé para trás. Isso aqui. Flexionar o pé e puxar. Você alonga toda a musculatura posterior. A panturrilha e a musculatura toda posterior. Sem um exercício fácil que todo mundo pode fazer, inclusive vendo televisão. A gente fica muito na televisão. Flexiona, segura 15 segundos ou 20 segundos. Vai na outra perna. Só o fato de fazer esse movimento da ponta do pé sentado mesmo aqui. Aí, ó, né? Agora mostrou. Isso aqui, de ficar na ponta do pé sentado. Você não está fazendo força nenhuma, mas está movimentando a musculatura que facilita o retorno venoso, melhora a circulação. Então, e um exercício simples de girar o pé para relaxar um pouco a musculatura, flexionar o pé puxando com a ponta do pé e massagear, isso tirando o sapato, né? Mulher usa sapato fácil de tirar. No caso das secretárias, de massagear o pé com a ponta dos dedos, girar para um lado, girar para o outro, flexionar, fazer o movimento contrário, ou seja, movimentar o corpo. Um exercício fácil aqui, rapidamente, para alongar a musculatura do antebraço, isso aqui. Para quem digita muito, com o cotovelo hiperestendido, você está alongando os flexores aqui do punho. E ao contrário, que aí vai alongar os extensores. Né? Nossa, aí, ao contrário, você pode elevar o braço e fazer movimentos, né? Para soltar a musculatura. Um exercício de respiração. Pode fazer isso? Isso pode. Um exercício para respirar fácil, para trabalhar. Sobe o ombro e relaxar. Exercícios de flexão lateral do tronco, sentado, isso você pode fazer um pouco. É claro que é estranho, às vezes, no escritório. Só tem que avisar o que você está fazendo, Mas hoje várias empresas pararam contrato. É porque é o seguinte, a questão da saúde passa a pesar no bolso das empresas. Né? Porque um dos maiores fatores de absenteísmo no trabalho são as dores da coluna vertebral, tanto cervical como lombar e torácica. Então, os trabalhadores, principalmente esses que trabalham sentados, ou mesmo operários, passam a ter muitas dores, porque ficam fazendo tarefas repetitivas, ou são sedentários, não fazem exercício, e a coluna, com o tempo, tem todo o processo degenerativo, então pode chegar até a causar hérnia de disco, que é um caso mais grave. No caso das empregadas domésticas, sabe, faxineira, assim, que eu fico impressionado com como elas... Né, se esforçam assim, vai limpar o vidro lá em cima, sobe para limpar um estante. Elas podem se alongar também, deve ser bom. Na verdade, a atividade delas é muito mais saudável do que qualquer outra. Secretária, né? Porque fica só sentado. É um trabalho, acho que era bom olhar o braço da mulher que lavava roupa na minha casa, assistente lá, que ela, quando não tinha máquina de lavar, ela lavava no tanque, tinha o braço forte. O braço era poderoso, podia dar Deus no aeroporto à vontade, não balançava nada. Né? Fazer esses alongamentos que você falou aí, que a gente faz, que geralmente a gente já conhece um pouco e acaba fazendo. Não tem problema, por exemplo, dela estar fria e, de repente, na hora que ela dá aquela puxada... Não, porque fazer um alongamento correto não é você levar a musculatura a se alongar até o extremo. Você faz até onde você sinta um desconforto leve, sentindo a musculatura alongar, mas não é para sentir dor, não é sofrer. As pessoas tendem a achar que o exercício só funciona quando ele causa sofrimento ou dor. Isso é um engano muito grande. Porque, na verdade, uma intensidade média, né, só o fato de você movimentar já tem o benefício. Eu acho que as pessoas associam muito a esse sofrimento. Os atletas, sim, que eles têm que buscar o extremo da alta performance, então eles têm que se esforçar ao máximo para atingir o teto mais alto que ele puder, entendeu? Agora a pessoa, esse alongamento, o alongamento serve até como Agora, quando vai alongar para baixo, meu doeu a beça, porque eu acho que está tudo duro. Isso é porque você está com a musculatura encurtada, entendeu? Uma região que causa muita dor de ficar sentado trabalhando, você está olhando o monitor do jeito que está aí, que é bem... A posição do queixo, né, ele tem que estar paralelo ao chão, você tem que estar olhando para frente. Então, o ideal teria estar aqui. Então, exercícios simples, lembra? Uma vez eu até mostrei o sim, o não e talvez, que é você movimentar para frente o pescoço, sim, né? O não, que é movimentar para os lados, girar a cabeça para o lado. Você pode fazer isso respirando, né? Inspira parado, solta o ar, volta, inspirando, solta o ar, sempre sincronizando com a respiração. E o talvez, que é esse movimento para os lados.
e tudo ao mesmo tempo agora, girando. Porque isso é um exercício fácil, que relaxa a musculatura, porque a gente tende a ficar com a articulação, aqui a coluna cervical, rígida, enrijecida, e isso, imagina, você vai ficando mais velho e vai perdendo a capacidade de olhar para trás, aí para girar para trás, tudo bem? Aí gira o corpo todo. Gira entendeu? tudo, né? Então, a fórmula, não tem uma fórmula, o importante é se movimentar. A seguir, vamos saber como acabar com o mau hálito e vamos aprender a escolher lanches rápidos para o dia a dia corrido. Assunto da nutricionista Flávia Moraes. Não deixe de ver, daqui a pouquinho a gente volta. Cerca de 30% dos brasileiros têm mau hálito, um problema que tem várias causas, desde próteses mal colocadas até a escovação mal feita dos dentes. O dentista Marco Antônio Guedes ensinou como deixar o hálito mais fresco e os dentes livres de cáries. Se você não come, o teu fluxo salivar baixa. Isso é porque você precisa muito mais da saliva para comer do que para qualquer outra coisa. Então, a quantidade de fluxo salivar toda é baixa. O estômago não tem alimento, ele tem bactéria, a bactéria produz gás e gás inala mau hálito. É um mau hálito característico. Então, porque... uma pessoa que faz alimentação enteral deve ter um problema seríssimo, Com né? certeza. Alimentação o quê? Enteral, aquela que é um tubo que a pessoa não come. A pessoa que tem um câncer de garganta. Mas na verdade, ela tem o alimento... Ela tem um alimento no estômago. Não, o alimento menor, eu sei, porque eu conheço nutrição enteral, mas eu digo, ela deve ter um problema sério, porque a saliva, com o tempo, deve ficar cada vez mais seca, né? Com certeza. Entendeu? A boca fica sem uso, o trato todo, né? Eu acho que eles devem estimular com alguma coisa, realmente não... Não, eles estimulam, tem pomadas que estimulam, mas eu acho que é complicado. A água, bebe muita água. Por exemplo... Mas beber água, nesse caso, melhora? Melhora. Mas se a pessoa tem lavar um a boca, problema melhora. de não poder... Mas aí ela não pode engolir, ele lava a boca. Pessoa que tá de dieta, só tá de dieta, só não teve tempo de comer e não quer ficar com mau hálito, pode tomar bastante água. Não resolve muito, quer dizer, resolve o problema, umedece um pouco a boca, mas enquanto a água está na boca. A saliva tem outras coisas, mas tem aqueles muco, higienizadores, tipo Plax, Cepacol, adianta? Você pode usar. Assim, qualquer bochecho, qualquer higienizador desse, ele vai te dar um hálito bom por alguns minutos. A causa, não estando removida, seja qual for ela, né? Quais são as principais causas? 90% do mau hálito ele é por conta de problema oral. Quer dizer, basicamente é gengiva inflamada, prótese mal adaptada que leva a gengiva inflamada, o cara que não escovou o dente direito inflama a gengiva, tem doença gengival, que chama um nome médico, não existe doença gengival, né? O nome seria doença periodontal, mas todo mundo vai entender que a doença é gengival. Na gengiva. É uma doença, uma doença da gengiva. Então aquilo inflama, tem bactéria, gera pus e aí, aí não tem jeito. 90% é isso daí. Bom, aí os outros 10 tem uma lista, né? Desde o cara que está em tratamento quimioterápico, ele reduz o fluxo salivar. Quem tem remédio para incontingência urinária, que as pessoas tomam, reduz muito. A boca seca demais. O fumo é um outro fator que faz secar a boca também. Assim, qualquer coisa que seque a boca vai gerar mau hálito. Mas o grosso, assim, diabetes, diabetes, por exemplo, né, o cara tem um hálito cetônico, alguns alimentos, né, alho, brócolis é um alimento que gera mau hálito, couve-flor, eu li sobre isso, e além de cebola, que já é conhecidíssima. Né? Tem cura? Tem cura. Assim, tem algumas condições... Doença da gengiva, trata da gengiva. Trata da gengiva. Mas se a pessoa está fazendo quimioterapia, por exemplo, não vai parar de fazer. Não, aí é que tá, ela vai intensificar o uso da higiene, ela vai umedecer mais a boca, vai com água, existe saliva artificial. Você pode comprar na farmácia saliva artificial. Gente, você pode fazer isso. Né? Ela umedece bem a boca, eu indico para bastante paciente. E
aí sim usar alguns bochechos. O que todo mundo pensa é que assim, a bala, aquelas lâminas que dão um gosto forte. Tem até uma história muito engraçada, eu estava num congresso nos Estados Unidos, aí um amigo meu pegou uma dessas lâminas, não tinha saído ainda, a gente não sabia que dá aquele gosto forte, né? E o congresso e do lado tinha um estande de esterilização. Depois ele rindo, me contando, eu tenho que rir, porque ele falou, pô, eu não sabia se era uma pastilha daquela de formol ou se era a bala que dava para... Aquelas lâminas ardem a pois boca. É, aquilo ali também... Uma caixinha assim. Tem vai funcionar por um pouco de tempo. Mas, por exemplo, se o cara tem um problema de gengiva, ele chupa uma bala que tenha açúcar, o açúcar é o combustível que a bactéria que está naquela inflamação precisa para continuar viva. Então, quer dizer, o cara está achando que está cuidando do mau hálito e está dando combustível para o mau hálito. Entendeu? Assim, enquanto a bala está fazendo efeito, ele está no céu. Agora, mas, por exemplo, escovar o dente, usar fio dental, esse tipo de isso daí é o primeiro... Já ajuda. É o primeiro. E escovar a língua. Algumas pessoas têm a língua com que se predispõe a ficar a bactéria ali em cima da língua, e isso não é interessante. Algumas pessoas. Tem gente que vai estar olhando a gente agora e está falando assim, pô, eu não escovei a língua inteira e eu não tenho mau hálito. Mas é porque a língua dele tinha condições anatômicas para isso. Mas, em média, é bom, depois que escovar os dentes, passar o fio dental. Quero mostrar, trouxe o meu dentinho aqui para mostrar. Ah, então mostra. Então, porque assim... Você trouxe as massas, você trazer aí, a gente vai falar daqui a pouco. Ó, trouxe as adora escovas. eu também Adoro. Porque é isso aqui, eu sempre falo assim, se eu não tivesse dente, eu nem cumprimentava dentista. Porque o que acontece? Uma vez que você tem um problema no dente, o dentista fica abastecendo aquele dente. Uma pequena cárie vira uma grande cárie, que vira um tratamento de canal, que vira um implante. Então, assim, é óbvio que a gente vive disso. Paga a nossa conta de luz disso, mas não é prazeroso para um profissional atestar a falência do que ele nasceu para fazer, que era cuidar da dentição. Então, assim, para a gente é legal que as pessoas tenham saúde bucal, porque o dentista também tem milhões de outras coisas para viver que senão da doença. Ele pode viver da promoção da saúde, por exemplo. Agora, eu acho legal, assim, a prevenção, escovar o dente, manter a boca saudável, isso faz bem para o coração. Tem milhares de artigos que já começam a associar a qualidade da higiene, a doença cardíaca. Então, vamos lá, escova. Qual é a melhor escova? A que você se der bem, desde que ela seja macia. Tem escovas com 368 tipos de cerdas diferentes. Tem outras mais simples, são as minhas preferidas. Escova geralmente de cabeça pequena, não escova muito grande. Escova muito grande é bom para sapatos, tênis, dentre outras coisas. Para dentes, não. Para dentes, o melhor é uma escova pequena. Bom, vamos lá, onde é que está a câmera? Estou acostumado a... sempre nas escovas. Aí, joia. Aí, aqui, tá aí? Joia, está aqui. Então né? ela está do seu lado. Beleza. É porque o que eu queria mostrar era isso aqui, ó. Que é legal a escova limpar entre o dente e a gengiva. Vou rodar tudo assim, joia. Fazendo como? Escovar entre o dente e a gengiva. Porque às vezes as pessoas bem coladinho mesmo. Bem coladinho. Na emenda. Para limpar entre o dente e a gengiva. Exatamente isso, na emenda. A outra coisa que eu queria mostrar é que existem umas escovinhas interdentais, aqui, que tem umas escovinhas interdentais, que elas limpam entre os dentes, que ela pode ser usada assim ou usar o fio dental. Nem todo mundo consegue utilizar as escovas interdentais. Mas eu acho até mais fácil do que o fio dental. Bem mais fácil e bem eficaz também. Mais rápido. E o importante, é mais importante o tempo que você escova o dente do que a técnica ou a escova, todo mundo está sempre muito preocupado com isso. Escova extra macia, pequena, durante 2 minutos. Isso é importante. Tem um filme que eu vi do Woody Allen, que agora eu vou esquecer qual é o filme, mas alguém deve ter visto, vai me ajudar,
que o sujeito é totalmente neurótico, ele escova o dente cantando parabéns pra você, ou lava a mão cantando parabéns pra você? Olha porque só. falaram pra ele que ele tinha que lavar a mão durante um tempo. Porque é difícil, você escova o dente rapidinho, né? Pois é, Aí não pra é 2 gente, minutos, pra 2 gente minutos é tempo pra caramba. Pra quem faz televisão é muito Mas tempo. olha só, 2 Ele pode falar minutos... até muita besteira em 2 minutos. 2 minutos... 2 minutos é grave. 2 minutos 2 vezes por dia não é tanto tempo assim. Mas se você não pode escovar porque está no lugar, sei lá, foi almoçar e não vai voltar para Bochecha trabalhar. com água Bochecha e com acabou. água, vale? Aqueles líquidos que você faz a bochecha higiene e tal. dental. Aquilo ali é o tal negócio. Nenhum líquido até hoje... Quer dizer, existe um líquido medicamentoso que se chama clorexidina. Esse faz... Esse detona a placa. Só que ele tem contraindicação, depois ele acumula nos dentes. Ele é medicamentoso. Não dá assim. pra usar em casa, Você faz só uma no cirurgia, dentista. por exemplo, todo mundo que eu opero vai usar esse bochecho, porque ele está impeditivo de escovar. Mas logo assim que eu posso, ele... Agora, todos os bochechos que são anunciados como ajudantes, eles são só coadjuvantes. A eficácia é na escovação. Todo mundo se preocupa em ter uma alimentação saudável, mas a correria do dia a dia às vezes faz com que a gente coma errado. A nutricionista Flávia Moraes mostrou lanchinhos rápidos para serem comidos entre uma refeição grande e outra refeição grande, ou durante o trabalho. Não ficar mais de 3 horas sem se alimentar. 3 horas, 3 horas e meia, 2 horas e meia, isso varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa constantemente receber açúcar, glicose, que é o que dá energia. Quando a gente fica muito tempo sem comer, esse nível de energia vai caindo e a gente começa a ter sintomas de hipoglicemia, de falta de açúcar, de falta de energia. E são sintomas que atrapalham até o desempenho no trabalho. A pessoa tem dificuldade de concentração. Mas quando você fala glicose, você não fala assim, um brigadeiro, não, de um óleo maneira de sogra, alguma. nada disso. Não. Estou falando de alimentos que tenham carboidrato, mas que sejam digeridos de maneira mais lenta, não tão rapidamente. Se você come um brigadeiro, tem açúcar, que é um carboidrato que a gente chama de carboidrato simples, ele é digerido num estalo. Você tem aquele pico de energia e logo depois você está com uma queda brusca de energia. Então, soninho. Não falem assim, queda brusca, falem assim, uma queda. Vamos dar um lanchinho pro Pedro. Eu almocei, olha. Que horas eu você almocei almoçou? à 1h. São 15 para as 5. Já passou uma da queda hora brusca do lanchinho. carboidrato. Já está entrando em hipoglicemia. Eu trouxe aqui... Porque Flávia trouxe vários lanchinhos. Eu trouxe algumas opções que são fáceis, pensando na secretária, ela pode ter na gaveta ali, ela pode, em 5 minutos, pegar e fazer esse lanchinho. Não vai demandar lavar nada, ou partir, ou descascar, são coisas realmente fáceis, simples, mas qualquer um que trabalha em escritório, para a criança levar isso de merenda para o colégio também é uma opção mais interessante. Por exemplo, essa aqui. Aqui é um abacaxi. Um abacaxi a gente chama de liofilizado, ele é crocante. Ele não tem nada de adição de açúcar, ele não tem nada de adição de gordura, ele é realmente um abacaxi. Está desidratado só? Ele está liofilizado, ele é resfriado, congelado, né? E numa câmara de pressão ele perde a água. Então ele mantém a textura crocante, que acaba sendo também interessante. Oferece lá, Pedro. Vou aproveitar, vou me levantar um pouco. Cuidado só com fio. Ando assim, ó. Da próxima vez eu vou botar um sem fio nele. Bota aí, mostra pra mim. Eu trouxe a amêndoa. As oleaginosas, de maneira geral, elas têm amêndoa, nozes, castanha, avelã, a castanha do Pará. Elas têm uma quantidade interessante de proteína. O tipo de gordura que tem nelas é uma gordura... Não pode comer esse prato cheio, não. A porção são 7, mais ou menos. Não, doutor, porque tá muito bom. São 7 a porção, ela falou. Isso é uma amêndoa. 7 amêndoas ou 7 de cada? 7 Ou oleaginosas. Você pode misturado. até fazer um mix que eu trouxe aqui também com uma uva passa, que aí fica aquele agridoce. Tá muito bonitinho, olha. Só falta a cerveja, né, Pedro? Não, sem a cerveja. Mas olha, fica bonitinho. Essas E oleaginosas... pode botar um pedacinho de damasco? Pode aqui? botar damasco, pode botar a Olha, eu vou fruta passar isso pra seca você. que você mais gostar. Essas Olha, oleaginosas, Zuzu. elas foram tidas como vilãs durante um tempo. É muito calórico. Mas elas são gordura Mas da boa, o tipo de gordura é gordura insaturada, rica em ômega 3, ômega 9, tem muito magnésio, tem Não muito... atrapalha o colesterol de quem tem um colesterol pelo contrário, alto? ajuda a baixar, E Pedro. se tem um óleo bom, Hoje né? os estudos mostram exatamente o Eu já contrário. fui O proibido de tipo de comer isso. gordura
Isso é uma coisa igual proibido de comer ovo, igual abacate fazia mal. Abacate para o coração é excelente, ovo para o coração é muito bom. Tem colina na gema do ovo, e colina abaixa o colesterol. Para o cidadão comum, como eu, é que as coisas mudam. Muda. Mas mudam pra gente complicado. também. Quando você vem no Sem Censura, a gente conta tudo, que aqui a gente fica sabendo de tudo. Porque muda. Eu já fui proibido de comer isso. Agora, engraçado, o instinto, né? Eu não sei se eu estou certo, mas às vezes o instinto é algo muito sábio. Eu sempre quis comer isso. Claro que numa quantidade razoável, porque também qualquer coisa numa quantidade alucinada é ruim. Não há nada saudável no seu excesso. Mas eu sempre pensei isso maravilhoso. Eu fiquei assustado quando um médico me disse que isso me faria mal. Não. Por conta do colesterol. O tipo de gordura... Sim, talvez, não. Os óleos vegetais não tem colesterol. Não. Só falta a banha do porco. Uma gordura bastante interessante. O desconhecimento desse médico é muito grande. O doutor Lacativa diz que a banha do porco está voltando. O óleo de coco já voltou, né? Para cozinhar aquela gordura que eu já disse exatamente, agora que foi vilã e hoje em dia já está redimida. Não, vende só em loja especializada. Daqui a pouco fumar da saúde, velho. Não. Isso vai ser legal. Volte a fumar, fume, corra. Eu trouxe as frutas in natura, que também são opções interessantes. Esse aqui eu gosto muito, Leda. Isso aqui é um purê de fruta. Então, isso é uma coisa muito comum lá fora, agora que está chegando aqui. É diferente daquelas papinhas de bebê, não tem nada de corante, não tem adição de açúcar. E eles seguem aquela proposta da Organização Mundial de Saúde, do que é saudável, de você comer pelo menos 5 porções de frutas por dia. Aí tem mamão, tamarindo, abacaxi, acerola, figo, limão, ameixa. E você comendo 4 colheres por dia, 4 colheres de sopa é a recomendação, supre essa demanda de 5 frutas por dia. Então, no momento de falta da fruta in natura, esse aí não tem adição de açúcar, não tem nada de conservante, acaba sendo uma opção bastante interessante. Trouxe uma colherinha, não sei se alguém quer experimentar. É nacional isso? É nacional. São Paulo, Barueri. É de uma marca de geleias. Eu não conhecia, muito bom. E pode ser usado como geleia também. Pode ser usado como geleia também. E o que você indica quando a pessoa é viciada, por exemplo, em açúcar? Quando a pessoa tem essa demanda, não é muito bom? Espetáculo isso. A pessoa, quando ela tem essa demanda muito grande por açúcar, isso pode ser carência de outros nutrientes, falta de cromo, falta de magnésio, faz com que a pessoa tenha essa necessidade de comer doce. Eu tenho. Então, se você inclui no teu cardápio uma coisa mais integral, tipo, eu trouxe um biscoitinho integral. Não sei como é que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar assim, ao contrário. É um cookiezinho integral. No caso aqui, frutas cítricas. Sabor que a pessoa preferir. Tem 0 de lactose e 38% a menos de gordura. Um saquinho, isso é muito prático, porque você leva na bolsa, a porção não complica. Como o Pedro está experimentando tudo, estou passando tudo para lá. E aí, quando você opta por esses alimentos integrais, você está naturalmente ingerindo esses micronutrientes, esses minerais. E aí a tendência é de diminuir essa vontade toda de comer doce. Eu já cheguei a abrir uma lata de leite condensado. É um biscoitinho também de farinha integral de arroz. Esse é sem glúten, sem lactose, feito com cacau orgânico. É uma opção interessante e bonitinho. Dá até esse é moderníssimo, dá para servir com a visita, né? Isso. Doutora, mas onde se compra isto tudo? Ela mercado vai normal? Não. Porque não é assim, né? Não, é porque se falar aqui vai ficar... Descobri que lá vira na minha comercial. cidade tem. Mas eu te conto, porque tem na cidade inteira. Aliás, tem no Brasil inteiro. Entendi. Umas lojas de produtos naturais. É bom demais. Sabe? Não são amarelas, não são azuis, não são vermelhas, saca? Sei, são verdes. Seguindo a mesma história é uma banana passa, né? A mesma história do abacaxi. Também, né? A banana tem muito potássio e a banana tem triptofano. Triptofano no cérebro aumenta a produção de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado aí ao bom humor, à diminuição do estresse. Importante até para a secretária que está lá num ambiente de pressão, de nervosismo.
Ela, quando come uma banana, quando ela come o próprio damasco, ela está ingerindo esse triptofano que aumenta a serotonina e vai dar uma relaxada. Abacate tem beta-citosterol. Eu não trouxe o abacate, sim, mas é uma abacate, opção muito interessante de lanche. Coitado diminui cortisol, diminui estresse, é muito bom para o coração. Mas o abacate foi execrado durante anos, mas agora está liberado. Mas aí é o problema. A gente não pode comer o abacate. O leite, o açúcar é que atrapalha o abacate. Quando a gente era criança, batia o abacate com leite e açúcar, era maravilhoso. Agora isso não pode. Mas pode comer o abacate puro. Pode, bota um fio de mel, por exemplo, um fio de agave, ou faz um guacamole, claro. Posso? Bater o abacate no liquidificador com água de coco. Fica maravilhoso. Uma delícia. Com mel e água de coco. Não, só água de coco, já fica ótimo. Já adoça, né, claro. E se você quiser comer o abacate, um fio de mel, ou fazer o abacate salgado, né? Aquele guacamole, o abacate amassado com um pouco de azeite, limão, coentro, o tomate, a cebola picadinha, você faz uma pasta, você usa no pão, usa na torrada, muito melhor do que usar margarina, muito melhor do que usar requeijão. No próximo bloco, cuidados com a saúde da voz, como tratar e lidar com a gagueira. E a música de Léo Gandelman. Vale conferir, hein? Já, já. A fonoaudióloga Leila Mendes trabalha com a saúde da voz. Ela ensinou vários exercícios que ajudam a poupar as cordas vocais. E falou também da gagueira, um problema que geralmente começa na infância e pode ter causas genéticas e psicológicas. Eu não acho a gagueira uma doença. É uma inabilidade, vamos dizer assim, né? E as causas são multifatoriais. E eu gosto de ter muita humildade em relação à gagueira, porque a gente ainda não sabe muita coisa. Está se descobrindo com esses exames todos que escaneiam o cérebro. Aí dá para perceber que tem algumas áreas do cérebro que não funcionam muito bem, genes que eles estão estudando. Mas, na verdade, é difícil a gente afirmar. E ainda mais para a pessoa que tem, né, essa dificuldade, para você chegar e dar uma palavra final, é isso, é aquilo. Então, eu acho difícil você falar em cura. Agora, com certeza, a pessoa lida melhor, melhora o sintoma, consegue viver feliz, né? E o exemplo desse filme, O Discurso do Rei, foi maravilhoso, né? Porque realmente dá esperança e para muita gente, e é verídico, é fato, né? Quer dizer, não é ficção. O Lilo, o tratamento, como se dá? O exercício? O filme eu acho muito interessante, porque o filme mostra o dia a dia de um tratamento de gagueira atualmente. E eu acho mais interessante ainda que esse terapeuta, né, o Log, ele foi um precursor numa época que a medicina era muito rígida, né? Eles mostram também os médicos atendendo o rei, aquela coisa chata, né? E o Log foi para o lado humano, né? Então, é muito parecido. Então, realmente, tem que ter uma participação, uma dedicação da pessoa muito grande, porque o exercício funciona, mas você tem que ter perseverança e mobilizar uma energia dentro de você para você poder passar aquele obstáculo. Porque para o ser humano é muito frustrante você pensar uma coisa, ter clareza no seu pensamento e você não conseguir expressar. Ai, deve ser difícil. É muito frustrante. Então, eu acho muito importante que todo mundo que tem contato com uma pessoa com gagueira passe esse obstáculo junto com ela e veja a pessoa que está ali, que tem coisas interessantes, que talvez você tenha que ter um pouco de paciência para ouvir. Eu até falo para as pessoas que trabalham comigo, bom, o problema da paciência é dos outros. Porque a pessoa está fazendo o maior esforço para falar. Quem não tem paciência, né, que vai conversar com outra pessoa. E... Você fala isso para quem você trata? Falo. Eu acho que tem deve que mudar... dar um calorzinho, um carinho, né, para a pessoa ouvir isso, não deve? Eu acho, porque é o que eu sinto. Né? Toda pessoa que tem qualquer dificuldade, se ela se sente olhada pelo outro, né, respeitando a ela como um ser e não com uma boca ou uma fala com, né, disfluência, com gagueira, a comunicação se estabelece. Né? Eu acho que é uma das coisas que mais ajuda a pessoa com dificuldade de fala, além da gagueira, outras, é esse olhar do outro, né?
olhando a pessoa, né? E ajuda muito, né? Porque não é bem claro que é uma causa psicológica na gagueira, mas é claro que toda pressão interna gera uma dificuldade na fala, porque a gente extravasa emoção na fala. Todo mundo já experimentou seu momento gago. A pessoa nota que uma criança tem essa dificuldade exatamente logo cedo? É bom diferenciar que no início da fala, até os 5 anos mais ou menos, uma criança pode apresentar uma gagueira, porque ela está aprendendo a falar. É um controle muito difícil para o ser humano. A gente esquece, mas a nossa raça demorou milhões de anos para aprender a falar e é recente. Nossa raça fala há pouco tempo, né? Então, é uma função que o nosso cérebro ainda está aprendendo a lidar. E a criança pode ter uma gagueira de desenvolvimento, uma gagueira que é chamada antigamente de fisiológica, que se todo mundo tiver paciência, passa. Agora, algumas não passam. E se o meio não ajudar, você pode piorar, como o exemplo que você deu, né? Agora, quanto mais cedo puder ajudar, melhor, né? Porque se tiver já um tratamento, já vai trabalhando isso. Né? Independente das causas, né? O controle da fala é um controle neuromotor, né? Então, a gente acredita que na gagueira é como se aquele caminho, né, do impulso nervoso para os músculos, né, da fala não se processasse bem. Talvez, alguma mini lesão, ninguém sabe ainda muito bem, né? Mas se você é menor, como ele falou, um HD limpinho, aí você muda o caminho. Não vai mais por aquele, vai por outro. Aí você consegue uma fala muito melhor e com mais autoconfiança. Você acha que o resultado, por exemplo, então, se a pessoa começar a ser tratada com 5, 6 anos... o resultado é muito bom. O avanço já vai ser maior. Muito bom. E às vezes acontece até de mais tarde também ter um resultado bacana. Eu gosto de não prometer a cura, porque, como vocês viram, eu não acredito nem que seja uma questão de cura. Mas é uma questão de quê, então? Uma questão de trabalho, de exercício? Pois é, eu acho que cada um pode ter o direito da sua teoria, né? Então, independente das coisas todas científicas, eu vejo a gagueira como uma inabilidade. Não tem uma habilidade, por razões várias. Então, se você treina, você fica mais hábil. E aprende até a lidar com os seus momentos de mais inabilidade, para você poder se precaver contra eles, entendeu? O saxofonista Léo Ganderman falou do CD Origens, o primeiro lançado pelo próprio selo dele, Léo, Sax Samba. O álbum destaca a obra de compositores fundamentais na música clássica brasileira, como Villa-Lobos, Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. Minha mãe foi uma das fundadoras da ProArte, né? Eu vivia lá. Meu pai era também diretor artístico da CBS na época, então eu vinha muito aqui no centro, era aqui pertinho o estúdio, assistir gravações e tal. Então eu nasci dentro da música, principalmente da música clássica, que era o grande momento de encontro da família. Eram as conversas da minha mãe com meu pai falando sobre a música, era ótimo, eram conversas maravilhosas e tudo regado à música, ouvindo música, muita música, minhas irmãs também musicistas. Então, dentro desse ambiente eu me criei. Mais tarde, adolescente, eu não vi um caminho profissional nisso, de ser intérprete de música clássica, né? Aí trabalhei como fotógrafo, fiz outras coisas, trabalhei até no cinema também, no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, fui estilo. Trabalhei com a Ana Carolina, trabalhei na Manchete, ficava na sala de reportagem esperando OS, ordem de serviço, né? Mas eu descobri depois que o que eu queria era fazer minha própria música. Eu descobrindo o saxofone e a possibilidade de improviso e de criar música, de me libertar do texto, né? Isso me abriu todo um caminho e imediatamente eu voltei para a música já com 21 anos, comecei a tocar sax, mas eu já tinha uma formação, né, na música clássica e passei durante muito tempo assim só na música popular, trabalhei com cantores, tal, tem toda essa minha história, né? E em 99 eu voltei
a fazer música clássica através de um relacionamento muito importante que eu tive com o maestro Silvio Barbato, sabe? O Silvio, que morreu no desastre da Air France. E a gente conversava muito, a gente era muito amigo, e ele começou a me desafiar. Foi um desafio mesmo de amigo, né? Com a peça do Vila Lobos, A Fantasia, que é a peça que abre esse disco aí. E que é uma peça que eu estou há mais de 10 anos desenvolvendo e tentando achar um caminho, uma interpretação pessoal. Eu descobri que realmente a música clássica era outra coisa do que eu pensava, né? Quando era criança, o tempo passou e coisa e tal. Então, você estudou piano, criança? Estudei piano e flauta. Eu fui solista daquele programa Concertos para a Juventude. Era um daqueles meninos lá que tocou com a Orquestra Sinfônica sob a regência do Karabichevsky. E agora, recentemente, toquei com ele em outras ocasiões. A gente até gravou um CD, um DVD, com a música do Radamés Inátali, na ocasião do centenário. Aliás, falando no Radamés, no meu selo agora eu estou aproveitando para relançar também o disco Radamés e o Sax, que eu gravei em 2006, por ocasião do centenário também do nascimento do Radamés, né? E um disco que eu ganhei o Prêmio Tim de melhor música, de melhor disco e melhor produção, né? Então, estou relançando pelo meu selo, agora que eu tenho a liberdade, a tal da liberdade, então vamos aproveitar para lançar realmente o que eu acredito, né? Então, esse é o primeiro... trabalho, mas pode ser bom. Não, tem que trabalhar, não estou fugindo do trabalho, eu gosto de trabalhar, trabalho com muito idealismo, né? E é isso que me leva a fazer a coisa que eu faço, né? Só mesmo a vontade que eu tenho. Então, há 10 anos que eu estou trabalhando esse repertório que está aí nesse disco. Eu gravei também o Radamés, regravei a Brasiliana número 7, gravei um concerto maravilhoso do Jacques Ibert para sax alto, que é uma peça que eu acho assim, do maior desafio técnico. São todas peças muito virtuosas, muito interessantes, muito bonitas. E eu gravei Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. Gravei também as 4 canções da Floresta do Amazonas, do Vila Lobos, né? E depois de pronto, até o Luiz Paulo Sampaio, né, escreveu o release do disco. Ele falou um negócio que depois eu acordei, depois do disco pronto, que todos esses compositores, o Vila Lobos, o Radamés, a Chiquinha, Ernesto, são compositores, músicos que sempre passeavam, né, do clássico ao popular com muita liberdade. E eu também, essa está aí, né, a minha história, que é a liberdade de poder fazer a música que eu acredito, a música que eu acho boa. Então, Léo Ganneman, Origens, a música é melodia sentimental? Vila Lobos. Vila Lobos. A música é belíssima.